Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do debate aí do jogo aberto. Renata, Fã, Denilson, Ronaldo, Sgavi, todos aí falam sobre o Flamengo, né, e a lesão de Luiz Araújo e também o reforço aí, né, de De La Cruz voltando com o time completo junto com os reforços para enfrentar o Penharol. Vamos ver aí o que a imprensa falou. Então, fica aí com o vídeo. Luiz Araújo, gente, uma notícia ruim, mais uma para o departamento médico, para a torcida e principalmente para a comissão técnica encabeçada pelo Tite. Ele está fora, lesão no joelho e De La Cruz está voltando. Muito triste isso. O Flamengo tem sido assim, quando um se recupera, o outro machuca. O departamento médico vem trabalhando duro nos últimos meses. Dessa vez, após o empate frustrante com o Vasco, o atacante Luiz Araújo entrou no DM com lesão no joelho e assim deve desfalcar a equipe nas quartas da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, há a expectativa do meia uruguaio De La Cruz, recuperado de lesão na coxa, retornar ao time nesta quinta-feira no Maracanã, diante do Penharol pelo torneio internacional. Ele já está treinando normalmente com o grupo e publicou um vídeo nas redes sociais com a legenda "Voltando". Além do camisa 18, Tite também vai contar com 3 dos 4 reforços contratados nesta janela, como Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata. Já Michael ficou fora da lista por causa de uma grave lesão na coxa. Bom lembrar que o lateral esquerdo Vinha e os atacantes Cebolinha e Pedro não atuam mais nesta temporada. Todos passaram por cirurgias. A ausência mais sentida é a do camisa 9 e a busca por um substituto tem causado polêmica. Essa poderia ser a volta por cima do ídolo Gabigol, que está em baixa desde o ano passado e em fim de contrato. Mas o técnico Tite vem utilizando Bruno Henrique como referência no ataque. E o comandante ainda escolheu Carlinhos para substituir BH na última partida, fazendo assim com que Gabigol se tornasse a terceira opção para o setor. Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra o Vitória, BH decisivo contra o Bahia, gol, BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Internamente, Gabigol demonstra estar conformado com a saída em dezembro. Ele é um jogador experiente, ele não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro se estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. O clima é de incerteza para o jogador. Se tratando de Libertadores, as lembranças são boas. Agora vai depender bastante do que Tite está armando para quinta-feira contra os uruguaios. Eu aprendi no Flamengo uma coisa, pela cultura, o Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos fazendo. A brigar por todos. De verdade, essa falta de desempenho, de futebol com brilho, de ofensividade no Flamengo, pode ser explicado tudo isso por conta das lesões e desfalques, Capela? Também, mas quando o Tite tinha todos os jogadores à disposição, também era um futebol paupérrimo. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então, quando ele tinha todo mundo à disposição, era um futebol ruim. Agora, claro, você dá uma contemporizada porque ele está perdendo um dos seus principais jogadores. É isso aí. O que mais me chama a atenção aqui é o seguinte: o Flamengo precisa para ontem de um centroavante. Para ontem. Carlinhos, com todo respeito, não dá para subir a titularidade. Gabigol, uma tiriça danada, tá mais com a cabeça em outro clube do que no Flamengo. O Flamengo não tem centroavante. Pedro só volta, infelizmente, na próxima temporada. E o Pedro era um dos pilares dessa equipe. Ou contrata, ou vai ser difícil achar nesse atual elenco do Flamengo uma peça. Contratar como? Tem que trazer um cara livre no mercado. É o que eu tô querendo dizer, a janela tá fechada. Você pega um jogador que tá livre no mercado, como Memphis Depay, todo exemplo, ele vai atrás. Tá livre no mercado, vai, tem que ser criativo no mercado. Tem que contratar. Mas o Flamengo tem total condição para fazer isso e tem que contratar mesmo. Mas aqui, o trabalho do Tite, ele é um ponto de interrogação até hoje. Porque o time do Flamengo, eu não vi o Flamengo fazer
3 grandes jogos seguidos, assim. Você não viu durante todas as competições que o Flamengo está disputando. Oscila muito, né? Oscila muito. O Tite é muito cobrado por isso. Tem um elenco muito forte, a gente sabe disso, como ele tinha uma seleção brasileira também muito forte e fez eliminatórias de uma maneira maravilhosa, acho que as melhores da história do futebol brasileiro, embora quando chegou no momento de conquistar, né, mesmo E aí quem não teve ganhou as sucesso. eliminatórias na América do Sul foi campeão do mundo. Então, para você ver como é que é o futebol. Pra ver o futebol, é? E um time que começou perdendo Ele a não é Copa do legal. Catar. Uma caixinha um time de que começou surpresa, perdendo, futebol, hein? que Meu correu o Deus. risco de cair fora na primeira fase da Copa do Catar. Né? O Capelani torceu muito para isso acontecer. Eu falei, não, o Messi merece um título. É. Então, a situação é a seguinte, o Tite batata assando do Tite no Flamengo. Parabéns. Tá usando bem seu tempo, Ulisses. Tá usando bem. Dessas tantas baixas do Flamengo, primeiro falar do Luiz Araújo, né? Como tá a situação do Luiz Araújo? Antes de mais nada, vamos nos dar as mãos aqui e orar pelo Flamengo, porque o que tá acontecendo lá não é normal, gente. Eu tenho que dar pra orar pelo Flamengo? Vou falar. Eu vou orar pela saúde dos É atletas. isso aí! Não é possível. Pela saúde dos muito atletas, ruim. a gente faz uma oração. Pelo Flamengo... É Baca lá no exatamente Ninho do Urubu, isso. pô. E aí a gente vai sair da esfera esportiva quando a gente pensa tantos atletas lesionados, ainda mais de um calibre do Pedro, por exemplo. E a gente fala aqui uma coisa muito séria, tá? Mas eu quero ouvir do Luiz Araújo. A gente já entendeu que na última década, principalmente, o futebol teve uma transformação absoluta em que ele é muito, 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 muito mais físico do que qualquer outra coisa. E tem gente que fala, na minha época era mais legal, existiam mais espaços, você fazia mais um contra um, você usava mais a intuição do que qualquer outra coisa. Hoje a gente é um futebol muito físico, vou dizer aí 90% físico e 10% intuitivo, talento e tudo mais. E aí a gente já chegou nesse momento do futebol mundial. E aí o calendário brasileiro não tá combinando com o tipo de futebol que a gente pratica. Não dá mais, não tem mais como. O que faz, Fernanda? Eu sou só apresentadora. Eu não sei o que fazer, tá? Então, se eu tivesse essa capacidade, eu estaria nas confederações aí pensando na estratégia. O que a gente, como analista, fala é: não dá mais. Vene Casagrande, mais uma lesão do Flamengo. Pois é, né? mas vale ressaltar que essa lesão, assim, ela não foi muscular. Ou seja, a pessoa que está criticando o departamento médico do Flamengo, ela está sendo maldosa. Ou não está parando para pensar na hora de criticar. Essa lesão que aconteceu com o Luiz Araújo foi uma espécie de pancada. Basicamente a lesão do Pedro, por exemplo, que foi uma fatalidade, um acidente de trabalho. Fato é que o Tite e o Flamengo, querendo ou não, perdeu a trinca ofensiva titular. Perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, esses dois só voltam ano que vem, e agora perde o Luiz Araújo por pelo menos um mês. Eu falo pelo menos um mês e pode levar até 2 meses para esse jogador se recuperar e voltar ativa. Ou seja, perde um jogador extremamente importante, na minha opinião, no setor ofensivo, era o jogador mais importante junto com o Gerson, porque se a gente for parar e analisar, o Gerson vem fazendo uma função muito ofensiva, porque ele está jogando de ponta direita, mas o Luiz Araújo era uma peça extremamente importante. Exemplo, no último jogo, na ausência do Arrascaeta, ele começou como meia. Era um jogador extremamente importante ali, atuando por dentro na armação das jogadas. Agora, o Tite, novamente, tem um problema para montar a equipe dele. Ainda bem que o Flamengo soube trabalhar na janela de transferência e trouxe o Gonzalo Plata, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita. Foi muito bem contra o Vasco. Foi muito bem, exatamente. Mas o Tite, querendo ou não, ele perdeu a trinca ofensiva dele. E, para quem não sabe, o Luiz Araújo, ele teve um problema no joelho que ele vai ter que passar por uma artroscopia. Num bom cenário, ele volta um mês, pode demorar aí até 2 meses, como eu falei, mas a ideia do departamento médico é que ele retorne em 6 semanas. 6 semanas é muito tempo, o Flamengo vai perder. Olha quantos jogos o Luiz Araújo vai perder, não vai ter o Luiz Araújo à disposição. Um mês e meio, né? Exatamente, é muito 6 tempo. semanas é novembro já. É isso, é fim de temporada. É fim de temporada. Até lá, muita coisa pode acontecer. Quando eu falo muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode ter sido eliminado já na Libertadores, pode ter sido eliminado na Copa do Brasil. E aí tem a reta final do Campeonato Brasileiro para quem sabe sonhar no título. É a verdade, não tem jeito. O calendário do futebol brasileiro exige demais dos atletas. A verdade é essa. A culpa é do calendário nessa lesão do Luiz Araújo? Eu não sei. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Eu sou jornalista, você é jornalista. Fato é que quem é o jogador que vai jogar pelo Flamengo? Luiz Araújo. Era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do Flamengo. Não, e se a gente for pensar, o segundo, quem era? Provavelmente é o Gerson. Cebolinha. Né?
Não, e o Gerson. O Gerson jogou também. É porque o Gerson ficou um longo período ausente por conta do problema que ele teve e passou por uma cirurgia. Então teve um respiro de minutagem aí. Mas normal. é um jogador que me preocupa. A verdade é essa. Olha quantos jogos o Gerson vem jogando de maneira... Se a gente for pensar em minutagem, os 3 provavelmente no top 5 de minutagem estão machucados, que é o Pedro, que é o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha também tinha uma minutagem muito alta. E antes do Cebolinha ter esse problema no tendão, que ele passou pela cirurgia, ele teve muitos problemas físicos. Ele teve pelo menos 3 lesões musculares, ou seja, um atleta que sofreu muito com problema físico. Antes mesmo desse problema no tendão, eu comentei aqui que não era normal o que o Cebolinha estava tendo, que o departamento médico do Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo. Mas não tem jeito, você foi muito bem na sua introdução aí. O futebol brasileiro exige demais dos atletas. A gente está vendo um Palmeiras comemorando que está tendo tempo para trabalhar porque foi eliminado de competição. Ou seja, o clube ele tem que comemorar quando ele é eliminado para poder ter uma brecha e poder fazer um trabalho legal no dia a dia. O futebol brasileiro, infelizmente, não valoriza o seu próprio produto. A verdade é essa. E assim, eu já quero saber em relação ao Luiz Araújo, não responde agora, mas na ausência agora do Luiz Araújo, né, 1 mês e meio no mínimo, é o tempo estimado, o Gabigol terá mais chance? Não responde. Antes de saber isso, ô Lucas Pedrosa, a gente já fala disso muitas vezes. O Tite, muita gente fala, ai, mas que chato, ele só fala disso. Mas ele, com a figura que tem de tanta importância, tamanha importância, é um cara que até outro dia era treinador de seleção brasileira, hoje é treinador de um dos maiores clubes aí do nosso Brasil, que é o Flamengo. Então, assim, é um cara com muita importância e muitas vezes nas suas coletivas o Tite fala dessa questão. E ele nem é o clube, o Flamengo, com o maior número de minutagens no futebol. O Fortaleza encabeça isso aí. O meu Botafogo também, que também tem alguns probleminhas aí. A gente tem o Júnior Santos, o Tiquinho ficou um tempo fora, o Eduardo, o Jefinho. Então, assim, o Pedrosa, é claro que não se compara com o do Flamengo, mas não é incompetência da questão do Flamengo, dos seus médicos, nada disso não. É realmente o que acontece. A gente tem individualidade biológica também. O atleta vai responder àquela sessão de treinamento, aquela intensidade de números de jogos, às vezes até desumana. Não dá mais, ô Pedrosa. Pro ano que vem já, tem que ser uma coisa muito bem pensada e já feita, porque vai ser história repetida. Na temporada que vem vai ser a mesma coisa para os clubes que brigam por tudo, Pedrosa. Eu acho que nada vai mudar, tá? Poxa, eu fico triste, sabia? Principalmente. Que atrapalha o nosso porque tem o Mundial. Tem Mundial, tem o tal do Super Mundial, né? Tem outros clubes também, por exemplo, que vão disputar várias competições, porque quem for campeão de brasileiro vai disputar a Supercopa do Brasil, quem for campeão de Copa do Brasil vai disputar a Supercopa do Brasil também. São mais jogos. E, entre outros pontos também, a gente tem que destacar o seguinte, eu sempre falei isso aqui, o torcedor, de forma geral, ele preferia questionar um departamento médico, uma medicina esportiva brasileira, que é uma medicina de alta qualidade no mundo, eu posso dizer assim, no mundo. Existem atletas lá fora, na Europa, que procuram médicos brasileiros para poder se tratar, do que falar do calendário do futebol brasileiro. Ah, o fulano está se machucando. Igual lá no Vasco também, muitas vezes, o DM, o preparador físico. Isso não é uma questão dos profissionais, que podem ter erros ali, pontuais, e que acontece, mas isso é uma questão do calendário. E eu já falei aqui 1000 vezes. Eu sei que você falou que não tem a fórmula, mas para ser muito honesto, é muito fácil de detectar o que é importante e o que não é importante dentro do calendário do futebol brasileiro. E eu não digo isso, gente, menosprezando o estadual. É porque o estadual é um campeonato que hoje não te dá premiação, falando de futebol carioca, não tem premiação. O cara joga só por jogar. A verdade é essa. E você tem um risco de lesão lá na frente, no primeiro campeonato do ano, você tem uma oportunidade de chegar no Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, de Copa do Brasil, baleado como vários jogadores do Flamengo chegaram. O Vasco perdeu 2 titulares dentro do Campeonato Carioca por lesões, o Jair e o Paulinho, titulares absolutos que seriam do Vasco da Gama e que foram perdidos em rodadas que, desculpa, não valem nada do Campeonato Carioca. Então, esse discurso aqui não é contra o Campeonato Carioca, é sobre o calendário. O campeonato tem que diminuir, os jogadores têm que priorizar o que é o principal campeonato do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É aí, nesses campeonatos, que eles têm que chegar a 100%. Ou você acha que lá o Real Madrid faz algum tipo de jogo amistoso, estadual, no máximo eles vão lá, jogam aquela bolinha lá nos Estados Unidos, fazem uma pré-temporada e seguem para o Campeonato Espanhol, seguem para a Champions League, porque é assim que tem que ser. A gente gosta de copiar tanta coisa lá do futebol europeu, por que a gente não copia o que dá certo? E eu vou dizer mais, lá eles também reclamam, tá? Mesmo tendo menos jogos que a gente, lá eles também reclamam. Então, assim, não dá com o nível de exigência que a gente tem aqui no futebol brasileiro, com um país continental, de viagens longuíssimas, de viagens também
para a América do Sul a gente ficar jogando quarta, domingo, às vezes com descanso de 3 dias. O Vasco, por exemplo, nessa temporada jogou 4 jogos fora de casa seguidamente e perdeu os jogadores por conta disso também. Então, assim, enquanto eles não resolverem, vai continuar acontecendo. O produto vai ser sucateado, os jogadores vão ser prejudicados, a gente vai cada vez mais chegando na reta final da temporada, que devia ser um momento de alta, em baixa, vendo jogadores que são importantíssimos se lesionando. O Flamengo perdeu o seu trio de ataque. Aí sabe para quem vai cair a culpa? Pro Tite. Ô, Vene Casagrande, agora eu quero saber, com a ausência aí do Luiz Henrique, infelizmente por mais uma baixa do Luiz Henrique. Ai, gente, pelo amor de Deus, me dá uma madeira. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, não! Errei o nome, pelo amor de Deus. Gente, Luiz Araújo. imagina se ele se machuca no próximo jogo. Não fala isso, pelo amor de Deus, eu vou morrer, hein? Não, ô, DJ Careca. Agora a janela tá fechada. Não tem mais Luiz como repor, não, Araújo, filho. pelo amor de Deus, vocês entenderam? Eu entendi. Com a ausência dele por mais uma lesão do Flamengo, o Gabigol vai ter ou não, Vene Casagrande, mais chances no Flamengo? Não. Não? Não. Então, aí já, gente, aí faz o seguinte, manda Vamos ele lá. já ir embora. A resposta veio no último duelo do Flamengo diante do Vasco da Gama, quando todo mundo imaginava que o Gabigol pudesse ter mais oportunidade, inclusive já na lesão do Pedro. Sim. Só que a gente pôde ver o Gabigol continuando no banco de reservas, mesmo na ausência do Pedro, e o Tite optando pelo Bruno Henrique centralizado. O que para mim não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, já falei que ele tomou a decisão correta. Mas, mesmo assim, durante o jogo, o Tite optou por colocar o Carlinhos e não colocou o Gabigol. E quando colocou o Gabigol, foi quando precisou tirar o Arrascaeta e colocou o Gabigol. Que já também não dava mais, né? Ou seja, uma função totalmente diferente daquilo que o Gabigol gosta de fazer. E o Tite, na entrevista coletiva após o jogo contra o Vasco, ele foi questionado sobre a utilização do Gabigol, na verdade, sobre a não utilização do Gabigol. Perfeito. E o Tite respondeu. Ele respondeu dizendo treinamento, jogos, e aí citou que o Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória. Na minha opinião, e aí a minha visão, eu gosto de ler entre linhas também. Ali o Tite deixou claro que o Gabigol não está treinando bem, porque a primeira palavra que o Tite menciona na sua resposta é treinamento. E Fernanda, na boa, o jornalista, ele pode achar que sabe tudo que acontece no dia a dia, mas não sabe tudo. Eu, como jornalista, eu busco saber o que acontece lá no Ninho do Urubu. O Pedrosa busca saber o que acontece lá no Vasco da Gama. Mas é ledo engano se a gente achar que a gente sabe tudo o que acontece lá dentro. A gente não sabe. E, na verdade, a gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo. O Gabigol não está treinando bem, pelo menos na visão do Tite, na resposta dele. Quando ele menciona treinamento... Como ele mencionou? Ele falou treinamento, jogos, e aí falou, Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória. E aí ele já deixa muito nítido ali que ele vai utilizar mais o Carlinhos e não vai utilizar o Gabigol. Então, assim, o Tite é o treinador do Flamengo. Por mais que ele não goste da pessoa do Gabigol, como muita gente acha que ele não gosta do Gabigol, mas ele quer fazer o trabalho dele dar certo. Se o Gabigol tivesse comendo a bola no treinamento, obviamente, ele ia utilizar o Gabigol. Sabe por quê? Porque se ele não colocasse o Gabigol, ele ia perder o grupo. O Gabigol comendo a bola no treinamento, buscando o espaço dele. Ele não coloca o Gabigol. E sendo uma opção positiva. Exatamente. Ele não quer o mal do ganhar. Flamengo, Ele quer ganhar. Na exato. ausência de tantos jogadores do setor ofensivo, ele não ia utilizar o Gabigol mesmo assim. Então, acho que o dia a dia do Gabigol não corresponde às expectativas do técnico Tite, por isso ele coloca o Carlinhos. O ponto é, se você me questionar assim, você faria isso, Vene? Você faria isso, Eu Vene? não faria isso, porque o Carlinhos não tem potencial, assim, com todo respeito à história Carlinhos, ao profissional Carlinhos, a pessoa que tem uma história de vida sensacional, bacana, ele tá vivendo, Mas tá evoluindo vencendo. ainda, né? Eu não acho que ele tá evoluindo, Não, não. eu digo, você acha que ele não vai amadurecer dentro do futebol, dentro do Flamengo? Claro Acho que que não, amadurece. Fernanda. Como o Michael. Não, acho que não, Vai Fernanda. amadurecendo. Não é jogador para estar no elenco do Flamengo, a verdade é essa. Não é jogador, ele mostrou isso recentemente. Fez gol importante, beleza, bacana, mas eu não vejo ele crescendo, Eu não vejo evoluindo por esse lado, e se não. tornando um reserva imediato do Pedro. Não mesmo. Eu colocaria o Gabigol. Eu conversaria com o Gabigol, buscaria entender o que o Gabigol, como ele pode ajudar. Porque, assim, com todo respeito ao Carlinhos, mas eu acho que o Gabigol tem toda uma história também no Flamengo. Eu me coloco também no lugar do Gabigol. Na boa, qual é a motivação que ele está tendo Não, também? isso aí é Porque ele entra faltando 5 minutos para o jogo acabar e o torcedor ainda critica o Gabigol. Contra o Vasco eu vi muita gente criticando o Gabigol. Gente, vem cá, faltava 5 minutos para o jogo acabar. Vocês querem que o Gabigol faça o quê? Mágica, igual ele fez contra o River Plate?
Ainda mais um jogador que está assim, totalmente desmotivado, a verdade é essa, que sabe que não vai continuar no clube. Eu também me coloco no lugar do Gabigol. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco aí sobre como vai ser agora a formação do Flamengo aí, visto que Pedro se machucou, agora Luiz Araújo também se machucou, vai ficar um tempo fora aí. E agora tem aí a possibilidade de Gabigol assumir essa posição aí, né? Poderia colocar Bruno Henrique de uma ponta, Gonçalo Plata de outra e Gabigol ali de centroavante ali, né? Sendo ali o homem-gol do Mengão, né? Poderia ter feito essa forma de jogar, né? Mas Tite não quer agir assim dessa forma, não quer montar o time dessa forma. E com isso aí a torcida vem cobrando bastante, né? É claro, tem que ver como vai ser, como tá sendo um treinamento, se ele tá se doando ali, né? Se ele tá querendo ser titular, porque como o Vene explicou aí, né? Se ele tá se dando bem no elenco ali, se esforçando bastante para ser titular, e ele não é titular, até o clima ali com o elenco fica complicado, rachado, né? Porque vai ver que o jogador se esforçando e o Tite ali tá querendo com algo pessoal com o jogador, que eu acredito que não seja algo pessoal, né? Seja porque realmente o Gabigol não está bem, tá numa fase bem ruim. E é isso. O jogador, mesmo quando entra 5 minutos, 10 minutinhos, quando o cara se esforça, corre atrás da bola, a torcida vê isso. E não é isso que está acontecendo no Gabigol. O Gabigol, quando entra, ele não se esforça tanto assim, né? A gente vê. Então, ele não está merecendo realmente a titularidade, mas eu acredito que Tite poderia dar uma chance aí, né? Com essa forma de jogar aí, Plata de um lado, Branco do outro, e ele centroavante ali, né? Com o Gerson no meio, o Rascaeta e Dela Cruz. Daria muito bem e ele poderia aí se sair bem no Flamengo e vencer esses jogos aí que tá precisando. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.